Shabbat Shalom. Hoje, dia 12 de agosto de 2023, estamos todos felizes de estarmos aqui na Beit Tefila Yohanan, no Jardim Fernanda, Campinas, SP. Inscreva-se em nosso canal e ajude a propagar as novas do Reino do Eterno, nosso Elohim. Entre em contato conosco e a nossa equipe estará à tua disposição. Estaremos dando sequência na parte B deste vídeo. E o Zaken David Ben Yohanan estará abordando o capítulo 2, verso 4 a 5. Shalom vs Shalom. Isso é uma coisa natural, E a gente deu suporte, mas é aquele negócio, como você não mora na cidade, então fica difícil, né? Então você consegue até manter um relacionamento com um membro que é isolado e mantém ele em atividade constante através de envio de carta. Eu lembro na época que o Rosh Hashanah, ele era muito de escrever cartas, né? Então ele escrevia as cartas para os líderes que estão longe. E aí as cartas iam em ensinamento. Acho que praticamente o que acontece, ou o que acontecia com Shaul Hashalia, que ele mandava as cartas a Timóteo, a comunidade onde havia o Timóteo, e ali essa carta ela era lida dentro da comunidade, para que a comunidade pudesse se alegrar e pudesse tomar conhecimento do que estava acontecendo. Não só Shaul Hashalia, mas também todos os Talmidim de Yeshua, eles enviavam cartas que a gente chama de epístolas, né? E essas cartas eram lidas dentro da comunidade, dentro da sinagoga. E aqui está dizendo que na hora da adversidade, abandonam-te. Quem que vai abandonar? Aqui está falando do líder, que não pode abandonar, mas ele acaba abandonando o pequeno, não é isso? E nós não podemos fazer isso. O versículo 4, quem pode ler para nós o versículo 4, na página 425. O mesmo dizia ainda: executa a sua vontade, abre parênteses, de Deus, fecha parênteses, como a tua própria, para que considere a tua vontade como a sua. Sacrifica o teu desejo ao seu, para que sacrifique os desejos dos outros aos teus olhos, aos teus. Muito bem. Dá uma explicação para nós aí do que você entendeu desse versículo. O que você entendeu do versículo? Quem pode ajudar aí essa explicação do versículo 4? O mesmo dizia, quer dizer, o próprio Ramban Gamaliel, que falou no versículo 3, ele está dizendo no versículo 4: executa a sua vontade. Mas aí está entre parênteses, a vontade de Deus. Por quê? Porque quando a gente executa a vontade de Deus, a gente está executando a nossa própria vontade. Porque aqui está dizendo, a sua vontade como a tua própria, para que considere a tua vontade como sua. Ou seja, a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da vontade dele. E a vontade dele é o quê? Que nós possamos guardar os seus mandamentos, guardar as suas mitzvot. Quando a gente começa a caminhar nessa vontade, nesse direcionamento do próprio Eterno, a gente se sai bem, porque é como se a gente estivesse fazendo a nossa própria vontade. E Yeshua disse, né, que é a vontade do meu Pai que está no céu. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do meu Pai que está nos céus é que, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, assim também vocês façam o mesmo. Guardem os meus mandamentos. Porque aquele que me ama, guarda
os meus mandamentos. E quem guarda os meus mandamentos, guarda também os mandamentos do meu Pai, que está nos céus. Então veja que há um relacionamento de vontade das pessoas diante de Hashem, e como houve também um relacionamento da vontade de Yeshua com a vontade de Deus. Então aqui, Gamaliel, ele já está dizendo aqui, para nós fazermos a vontade de Deus, como sendo a nossa própria vontade. Sacrifica o teu desejo ao seu. O que significa isso? Sacrificar o teu desejo ao seu. Quem pode me explicar o que significa isso no dia a dia? Sacrificar o seu desejo. Como é que você sacrifica o seu desejo? Sacrifica o teu desejo ao seu. Como que seria isso? Isso acontece muito com os filhos, né? Os filhos não podem fazer a sua própria vontade, ao contrário da vontade dos pais, né? Porque às vezes os filhos querem ir numa festa, aí solicita uma permissão para o pai ou para a mãe, e a mãe não deixa ir. Aí fica toda chateada. Aqui, não faça seus próprios desejos, sacrifique os seus Então, desejos aos desejos do Pai, que é o eterno. Então, aí no caso, ela está sacrificando o desejo dela, que é ir na festa, mas por causa da não permissão da mãe ou do pai, ela sacrificou o desejo dela. Por quê? Porque o pai ou a mãe vai entender que aquela festa não vai ser conveniente para o seu filho ou para a sua filha. Então o filho acaba sacrificando o seu próprio desejo, que era estar lá. A vontade do filho era estar naquela festa. A vontade do filho era fazer o desejo dele, ou o desejo dela. Mas aí ela acaba sacrificando o desejo dela para manter o desejo dos pais. E aqui na palavra, em relação ao eterno, a gente sacrifica o nosso desejo para fazer o desejo de Hashem. E às vezes a gente também sacrifica o nosso desejo para fazer o desejo das pessoas superiores, das pessoas que estão acima da gente. Porque às vezes o nosso desejo é de caminhar, é de continuar, é de fazer, é de ir lá e executar. E aí a gente acaba sacrificando o nosso desejo. Você acaba deixando de fazer aquele trabalho que você quer fazer, você acaba deixando de fazer para satisfazer o desejo do outro, para fazer o desejo da liderança. Paulo não falou? É isso? Se eu comer carne que escandaliza o meu irmão, eu deixo de comer. Então, quer dizer, ele estava dando uma demonstração que ele estava sacrificando o desejo dele por causa do outro. Se comer carne vier escandalizar meu irmão, eu deixo de comer carne. Mas hoje é assim? Você deixa de comer carne por minha causa? Imagina. Como que a gente vê isso hoje? E aí, como que você entende? Você vai estar pronto para você sacrificar o seu desejo para prevalecer o desejo do outro? Você está pronto? Nós estamos prontos? Acredito que não. Acredito que nós não estamos prontos para isso, porque a gente quer sempre manter o nosso próprio desejo. E aqui, quando a gente mantém o nosso próprio desejo para ir contra o desejo de Hashem, nós acabamos mal. Agora, quando nós fazemos o nosso desejo em concordância com o desejo do Eterno, do que o Eterno quer, aí sim a gente vai bem. A gente vai bem. Mas às vezes a gente acaba deixando de fazer alguma coisa para alegrar o que? O seu patrão, para alegrar a sua liderança, para alegrar a... Yeshua disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade.
Amém.